Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu acho tão chique quem prega com leveza. Toda vez que eu recebo essa oportunidade, eu fico sentindo aquela sensação de morte. Mas vamos lá, né? Todos nós temos um chamado para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho. Quero pedir à igreja que abra as vossas Bíblias em Gênesis 29. Nós vamos ler a partir do versículo 9 até o 11. Gênesis 29, versículo 9 até o versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz: Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e a levantou a sua voz e chorou. E levantou a sua voz e chorou. Aleluia. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos, né, que quando Jacó viu a Raquel, ele se apaixonou por Raquel à primeira vista. Ele já gostou de Raquel logo que ele viu a Raquel. E aquele amor de Jacó por Raquel, nós conhecemos a palavra, onde vai falar que era um amor genuíno e tão bonito que ele se dispôs a trabalhar para ter direito de ter Raquel como esposa. Mas esse Jacó, como todos nós conhecemos, a história de Jacó é uma história longa de muitos acontecimentos. E se nós formos ler, nós vamos conseguir falar várias coisas dentro da história de Jacó, porque ele tem muito contexto de história. E saindo um pouquinho do contexto, mas não do texto, a gente vai ver que esse Jacó, ele era aquele que ele comprou a primogenitura do seu irmão por um prato de alimento. Ou seja, Jacó, ele enganou a Esaú. Jacó também é aquele que, juntamente com a sua mãe, Rebeca, ele armou um plano. Rebeca armou um plano, colocou esse plano diante de Jacó, e Jacó aceita o plano da sua mãe. Em algum momento ele questionou que o seu pai Isaac não conheceria ele, porque Esaú era mais peludo e Jacó ele era mais lisinho. Mas Rebeca, sua mãe, levou esse plano adiante. E quando Isaac estava próximo a morrer, ele queria abençoar a Esaú, porque Esaú era o seu filho mais velho. E naquela época, ser o filho primogênito era o filho que carregava a responsabilidade da família. Era o filho que era responsável pelas bênçãos da família. Então, Isaac queria abençoar pela última vez a vida de Esaú, o seu filho mais velho. Mas Rebeca amava a Jacó e Isaac amava a Esaú. Cada um tinha uma preferência por um filho. E por isso a Rebeca armou um plano para que Jacó pudesse enganar o pai. Isaac pede para que Esaú vá atrás de uma caça e traga e faça um cozido para ele, para que ele possa abençoar. E aquela caça ia demorar para ser encontrada. E o plano de Rebeca deu certo, porque ela enganou, conseguiu enganar Isaac. Ela colocou em Jacó pelos para que o pai fosse enganado. Por que eu estou voltando um pouquinho nessa história? Porque lá atrás, Jacó foi alguém que enganou o seu irmão Esaú. Jacó foi alguém que enganou o próprio pai, tomando para si uma bênção que não era para ele. E assim também colocando sobre o coração de Esaú uma certa ira pela vida de Jacó. É tanto que quando Esaú percebe que foi enganado pelo seu irmão, percebe que Jacó já havia chegado antes para receber a bênção, quando Isaac fica sabendo, Isaac se entristece por ter sido enganado.
mas ele não poderia novamente interceder aquela bênção sobre a vida de Esaú, porque ele já tinha abençoado a vida de Jacó. E a gente vê que esse plano, ele não foi um plano de Deus, foi um plano triste, porque é um plano que ele pegou uma bênção que não era dele. E lá na frente, os erros daquilo que nós escolhemos, das nossas más atitudes, nós colhemos o fruto depois. E voltando para o texto que nós lemos, quando a gente vai ver a história de Jacó, a gente vai ver que Jacó passou por muitos percursos na vida dele. Jacó foi terrível lá no começo. A gente sabe que desde o início, quando eles estavam no ventre, ele já lutava com Esaú, ou seja, ele já vivia uma guerra, já vivia uma batalha dentro do ventre da mãe deles. E através dos erros de Jacó, quando ele conhece a Raquel, ele se apaixona por Raquel. E lá atrás nós sabemos que Jacó ele engana ao seu irmão. E quando Jacó conversa com Labão aqui que ele está disposto a trabalhar pelo amor de Raquel, quando ele faz esse trato de trabalho para ter a Raquel como esposa, a gente vê que Jacó ele trabalha durante 7 anos para ter Raquel como esposa. E quando ele termina esses 7 anos, que ele chega no seu sogro e que ele fala para o seu sogro que aqueles 7 anos já havia se passado, Labão ele age com maldade com Jacó. O que Labão faz? Que nós conhecemos, Labão engana a Jacó, ele entrega Lia ou Leia ao invés de Raquel, que era a filha que ele tinha prometido pelo serviço de Jacó. E no decorrer desse tempo, quando Jacó percebe que foi enganado, a palavra vai falar que Lia, ela tinha a visão baças, ou seja, Lia, ela não tinha a beleza padrão daquela época, enquanto a Bíblia vai citar que Raquel ela era formosa, ou seja, ela era bonita, ela tinha um padrão de beleza para aquela época. E quando Jacó ele percebe que foi enganado, ele questiona o seu sogro. E o sogro dá uma explicaçãozinha para ele, dizendo que não era costume da terra deles que a filha mais nova se casasse primeiro que a filha mais velha. Então Jacó se dispõe a trabalhar novamente 7 anos por Raquel. Mas a palavra vai falar que após uma semana de ter concretizado o casamento de Lia, o sogro dele, Labão, entrega Raquel a ele como esposa. Mas ele teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o dote de Raquel como esposa. O que eu quero falar com esse contexto histórico? A gente conhece a história de um homem que um dia enganou alguém que estava na sua casa, ou seja, o seu próprio irmão. E quando a gente olha para esse contexto histórico, eu mesma já pensei sobre isso. Eu falei, gente, mas que injustiça desse Labão. Mas a gente vai olhar que Jacó ele está colhendo um fruto que um dia ele plantou. Lá atrás Jacó enganou a sua própria família. E hoje aqui, nas atitudes de Jacó, ele está respondendo e colhendo aquilo que um dia ele semeou. E quando nós vamos olhar para esse contexto, o tema da mensagem é a comparação nos impede de aproveitar as bênçãos que já estão em nossas vidas. A gente vê que Lia, ela tinha um ponto positivo na vida dela. Lia, ela podia gerar, ela podia ter filhos, enquanto Raquel, que era formosa e bonita, ela era estéril, não podia ter filhos. E o interessante é que às vezes a gente vai olhar para a história de Lia, a gente vai falar, mas coitada, ela foi enganada, não é justo. Mas se Raquel fosse a que pudesse ter filhos, e se Lia fosse a que fosse bonita, ela sempre ia querer usurpar o lugar uma da outra, porque elas estavam em uma posição de competir para ver quem ganhava a atenção do esposo. E o interessante, quando nós vamos ler essa história, a gente vai tentar conjecturar sobre a vida de Lia. Talvez para ela a vida seria um pouco mais difícil, como ela não era um padrão naquela época, seria difícil talvez ela se casar, seria difícil
difícil talvez alguém se interessar por ela, seria difícil talvez alguém olhar para ela, talvez a vida dela já estava sendo difícil nesse percurso. Mas às vezes a gente vai olhar para essa história e a gente vai falar, não, mas pelo menos Lia casou. Irmãos, a gente, nenhum ser humano na terra merece não ser amado. Tanto pela pessoa que nós estamos nos relacionando, quanto nas nossas amizades, quanto na nossa família, quanto pelos nossos irmãos, quanto pelo o nosso meio de amizade ou qualquer relacionamento que nós temos na nossa vida. Nenhum ser humano merece a falta de amor do outro. Então, Lia, ela luta o tempo inteiro pela falta de amor que Jacó tinha por ela. Lia, ela luta o tempo inteiro para ter o amor de Jacó na sua vida. Enquanto isso, Raquel, por outro lado, disputa conseguir ter filhos para que Jacó a olhasse com outros olhos. Porque naquela época era importante que a mulher tivesse filhos, que a mulher gerasse. A mulher que não gerava naquela época era como se ela não tivesse algo bom para oferecer naquele casamento. E nós vemos, irmãos, que as comparações que nós temos na nossa vida, muitas das vezes atrapalham de nós desfrutarmos aquilo que o Senhor já nos entregou. E o interessante, quando nós vamos olhar, Lia, ela tem o primeiro filho, depois ela tem o segundo filho, e cada filho que ela tinha, ela ficava ansiosa, falando, agora Jacó vai olhar para mim com outros olhos, agora Jacó vai me amar, agora a atenção de Jacó vai ser diferente. E quando ela tem o terceiro filho, ela pensa da mesma forma, agora o meu marido vai me amar. Irmãos, e ela ainda não tinha visto a providência de Deus sobre a vida dela. O que era a providência de Deus naquele momento para ela era o filho, os filhos que o Senhor havia dado a ela, algo que Raquel estava querendo, e não estava conseguindo. Mas no quarto filho que ela teve, ela olhou para o Senhor de uma forma diferente, ela agradeceu ao Senhor. No quarto filho que Leia teve, ela decidiu agradecer ao Senhor. Ela decidiu glorificar a Deus, porque ela abriu os olhos e enxergou a providência dela. Por outro lado, a gente vai olhar Raquel e talvez a gente olhe por esse contexto e fala, coitada da Raquel, mas ela era a que Jacó tanto queria. Por que Deus não dá logo um filho a Raquel? Irmãos, Lia ou Leia, eu confundo os nomes, mas os dois está certo. Ela tinha os filhos, o que Raquel não podia ter no momento. E Raquel tinha o que Lia lutava todos os dias para ter, que era o amor de Jacó. Lembra que lá no começo da mensagem, Jacó ele trabalha ao todo, foi 7 mais 7, 14 anos. Jacó trabalhou pelo amor dessa mulher. Ou seja, Raquel ela já tinha o principal que Leia buscava, que era o amor de Jacó. Ela já tinha o principal que ela não precisava lutar para ter, porque esse homem ele a amava desde o primeiro dia que ele a viu, mas ela não conseguiu desfrutar esse amor, porque ela estava empenhada em competir com aquilo que Leia tinha. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós estamos muitas das vezes concentrados em se preocupar com o que o outro tem, e nós não conseguimos agradecer pelo que nós temos, pelo como o Senhor nos abençoa, por quanto o Senhor tem nos dado. Muitas das vezes a gente olha para o nosso vizinho e fala, olha lá, ele conseguiu comprar uma casa, eu já estou há 30 anos tentando e não consigo. Mas você não olha para agradecer a Deus pelo que o Senhor já te deu. E quando nós não aprendemos a agradecer a Deus por aquilo que Ele já providenciou em nós, nós vamos ter essa escravidão da comparação. Não vale a pena nós nos compararmos, como se diz o ditado popular, com a grama do vizinho. A gente não sabe as dificuldades que o vizinho teve que passar para que a grama dele estivesse mais verde. A gente não sabe as dificuldades e as batalhas que o irmão teve que passar para comprar aquela casa. A gente não sabe as dificuldades que aquele irmão
tinha o que Raquel queria muito ter, mas ela estava olhando o que Raquel já tinha. Ela estava querendo possuir o que Raquel já tinha. Da mesma forma, Raquel tinha o que Leia estava lutando para ter, mas Raquel estava com os olhos tampados para glorificar a Deus, porque ela tinha na vida dela um homem que a amava verdadeiramente, não de qualquer forma, mas um amor genuíno. E quantas das vezes nós comparamos? Quantas das vezes a gente compara as nossas bênçãos? Eu não queria dessa forma, Senhor, mas eu não queria desse jeito, Senhor, mas o meu sonho é esse. Oi, irmãos, que ingratidão. Só da gente já estar vivo já é um motivo para a gente glorificar o Senhor. Só da gente estar com vida já é motivo para a gente bendizer e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Vamos parar de comparar a nossa vida com a história do outro, porque a história que o Senhor tem com cada um de nós é diferente. Um Deus vai usar para cantar, o outro Deus vai usar para pregar, o outro Deus vai usar para orar, o outro Deus vai usar para glorificar, o outro Deus vai usar para tantas coisas. Não se compara a nossa vida com a vida do outro, porque cada um paga o preço diferente. Às vezes nós queremos a bênção que está na mão do outro, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço que ele pagou. Às vezes nós queremos a bênção de alguém que daí está prosperando, mas nós não sabemos qual foi o preço que essa pessoa pagou para chegar onde está. Da mesma forma, nessa passagem que nós lemos, Raquel queria o que Leia tinha, mas ela não estava com certeza disposta a pagar o preço de não ter o amor de Jacó. Da mesma forma, Leia, ela já estava pagando o preço de não ter o amor de Jacó, mas eu creio que ela não iria querer e não ter os filhos delas, o filho dela e não ter o amor de Jacó. Então ela lutava para ter o amor de Jacó, mas ela o tempo inteiro ela era abençoada e cuidada pelo Senhor. Raquel também depois foi abençoada pelo Senhor, que o Senhor concedeu a Raquel 2 filhos. O Senhor abriu a madre de Raquel. O Senhor também teve cuidado com a vida de Raquel. Achando que não estava bom, irmãos, Leia já tinha filhos, 4, 5 filhos. Depois que Raquel viu que não conseguia engravidar, Raquel pega a sua serva e dá para ter com Jacó, para gerar. E Leia, vendo aquilo, faz a mesma coisa, pega a sua serva. Leia já tinha filhos, irmãos. Para que ela precisava desse tipo de atitude? Para que ela precisava desse tipo de comportamento? O que ela faz também, assim como Raquel, ela pega a sua serva e dá a Jacó para ter com ela, para que gerasse filhos. Então era uma disputa o tempo inteiro, e essas mulheres, ela disputou até o fim da vida para ter algo que não tinha. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos disputando uma vida inteira para conseguir algo que nós não temos, e estamos esquecendo de aproveitar aquilo que nós já temos, estamos esquecendo de viver a fase da vida que nós já estamos. Nós estamos, irmãos, com saúde, isso já é uma bênção. Quantas pessoas estão acamadas, não conseguem se levantar, quantas pessoas não têm saúde, quantas pessoas estão vivendo momentos de dificuldade, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós estamos aqui vestidos, nós temos trabalho, nós temos o que comer, então que nós venhamos glorificar ao Senhor. Se nós não encontrarmos, irmão, o caminho da gratidão, a gente vai ficando cego todos os dias. Às vezes nós queremos ter a bolsa da irmã, mas se a gente comprar a bolsa da irmã, ela não vai combinar com a gente, porque é da irmã. Então a bênção do outro não é sobre você, a bênção do outro é sobre ele mesmo. Aleluia. Para cada um de nós, o Senhor tem uma bênção e tem uma providência de uma maneira diferente. Então não compensa nós passarmos a vida inteira querendo ter o que o outro tem, querendo ser abençoado como o outro foi.
outro sorrir, querendo repartir o nosso cabelo como o outro reparte. É estranho dizer isso, mas tem gente que é assim. Nós precisamos abrir os nossos olhos e olhar o que o Senhor tem nos dado. Olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu te agradeço pelo que eu já tenho. E crer que o Senhor tem uma providência para cada um dos nossos dias. Lembra do povo no deserto? O Senhor mandava para o povo. Aí o Senhor falava assim para o povo, falava para o povo que não era para guardar aquele maná, porque aquela providência era necessária para aquele dia. Por que o Senhor falava que não era para guardar aquele maná? Porque no outro dia a providência seria outra coisa. Aí o povo, com medo de morrer de fome, Deus estava falando diretamente com o povo. O que Deus fez pelo povo de Israel, e eles ainda assim duvidavam de Deus. E o povo, o que eles faziam? Juntava aquele maná e guardava o maná. O maná não prestava para o outro dia. E no outro dia o Senhor enviava a providência para o povo. Então nós estamos, irmãos, vivendo um tempo em que nós temos dificuldade de crer no Senhor. Nós temos dificuldade de confiar no Senhor. Nós temos dificuldade de reconhecer o que o Senhor faz na nossa vida. Nós temos dificuldade de olhar o nosso lar e agradecer ao Senhor pelo que o Senhor já nos deu. Aleluia. Talvez o que nós ainda não conquistamos é porque não é hora, é porque não é momento. O tempo de Deus, ele é perfeito para as nossas vidas. O tempo de Deus, ele chega quando nós estamos preparados para que nós possamos tomar posse da nossa bênção. O tempo de Deus, ele sempre vai ser melhor do que o nosso, porque Deus, ele não vê as coisas com a ansiedade que nós vemos, mas Deus, ele olha com o Senhor, ele olha as coisas lá no futuro, algo que nós não somos capazes de prever. Talvez a gente está olhando hoje lá: Senhor, mas se eu ganhasse hoje, mas se eu conquistasse hoje, e lá na frente, quando a gente conquistar, que a gente lembrar o percurso que nós passamos, a gente vai entender o porquê nós não foi conquistado o nosso tempo. E o interessante, quando nós vamos ler essa palavra, a gente vê duas irmãs, talvez Leia cogitou em seu pensamento: olha, como Raquel é muito bonita, a vida dela vai ser fácil. Raquel vai se casar, vai ter um esposo que a ama, a vida dela vai ser perfeita. E talvez Raquel olhasse para sua irmã e pensasse: tadinha da Leia, será que um dia ela vai conseguir construir uma família? Ambas puderam ver as dificuldades de vida que uma teve. Raquel pôde ver as dificuldades da vida de Leia, pôde ver as dificuldades da vida da sua irmã Raquel, que não foi fácil para nenhuma das duas. Imagina você ter alguém que você ama e você ter que dividir esse alguém com outra pessoa. Como nós sabemos, não tem nada a ver com Deus, aquele casamento daquela época em que ele se casava com mais de uma pessoa. Isso é coisa do homem. Mas o Senhor, ele tinha promessa e ele cumpria os propósitos dele na vida de cada pessoa. Porque as nossas escolhas têm suas consequências, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, ele nos abençoa, ele cuida de cada um de nós. E a gente vê duas pessoas que passou por dificuldades, que passou por comparações. Leia, ela perseverou até o final da vida dela, querendo o amor de Jacó, mas ela não teve esse amor. Ela não conseguiu conquistar esse amor. Ela não conseguiu sentir esse prazer de ser amada. Enquanto isso, Raquel, ela foi amada pelo seu esposo. Raquel, ela passou pela dificuldade de ter que dividir o seu grande amor com a sua irmã, e passou pela uma dificuldade de não gerar, mas o Senhor presenteou a Raquel com filhos. Ou seja, ela foi abençoada por Deus. Irmãos, o Senhor, ele tem prazer em nos ver felizes. O Senhor, ele tem prazer na nossa felicidade. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. Então, se hoje aqui você adentrou a este tempo entristecido com algo, angustiado por falta de algo, não se preocupe. O Senhor está cuidando de você. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não se compare com a história do outro. Não se compare com a conquista do outro.
bênção do irmão. E assim como o irmão venceu, eu creio que eu vou vencer. Eu creio que o Senhor está nessa guerra comigo. Eu creio que essa batalha não é maior do que a tua presença. Aleluia. Não vamos, irmãos, ficar conformados com aquilo que o mundo, que o inimigo tem colocado na nossa mente. É verdade. A palavra do Senhor fala que nós não devemos nos conformar com este século. Que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Então, irmãos, toda essa disputa, toda essa comparação não tem nada a ver com Deus. Tudo isso é coisa da nossa carne, é coisa da nossa mente. Muitas das vezes o inimigo, ele tenta frustrar os nossos sentimentos, porque quando nós estamos frustrados e frustradas, nós não conseguimos adorar a Deus. Quando nós estamos mal financeiramente, nós não conseguimos ter paz no nosso coração. Quando nós não estamos bem com a nossa família, nós não conseguimos ter paz no nosso coração. E é isso que o inimigo tenta todos os dias, tirar a nossa paz, roubar a nossa confiança que nós temos em Deus, roubar a alegria que nós temos, roubar a adoração que nós prestamos ao Senhor. Então que nós venhamos, irmãos, glorificar o Senhor todos os dias, apesar das dificuldades. É fácil, irmãos, falar. É difícil a gente viver, a gente sabe disso. Mas em nome do Senhor a gente consegue, porque é o Senhor quem está à frente da nossa vida. Porque é o Senhor quem está na direção da nossa vida. Não deixa que a sua mente, a sua carne venha dirigir os seus passos. Não deixa que o seu coração venha dirigir as suas decisões. Mas dê liberdade para que o Senhor dirija as suas decisões. É, Jesus, é verdade. E interessante, vamos ler lá em Gênesis 49, versículo 29. Gênesis 49, a partir do versículo 29. A palavra do Senhor Jesus diz: depois ordenou-lhes e disse: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manré, na terra de Canaã, qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultarão Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Eter. Acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Aqui Jacó ele está pedindo para que o corpo dele seja sepultado ao lado do corpo de Leia. Vocês compreenderam, irmãos, que Leia, ela passou uma vida inteira, eu falo desde o momento que ela se casou com Jacó, querendo o amor daquele homem, querendo ser reconhecida por aquele homem, querendo ser vista por ele, e ela não recebeu isso em vida. E quando Leia já está morta, Jacó, ele pede para ser enterrado ao lado de Leia. Ou seja, ela teve uma honra que ela nunca teve em vida. Naquele momento, ele se importou com Leia, porque ele pede para que o seu túmulo fosse ao lado de Leia. Então, irmãos, às vezes aquilo que nós estamos almejando tanto não será posto nas nossas mãos enquanto nós estamos em vida, mas a maior recompensa que nós vamos ter é quando nós chegarmos ao fim da nossa carreira e o Senhor entregar a nossa coroa de vitória e nos receber de braços abertos. Então que nós não estejamos tão focados em receber aqui, mas que nós possamos, irmãos, ter cuidado com a nossa caminhada, para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que nós não venhamos perder a nossa honra em receber a nossa salvação. Leia não pôde ver a homenagem que Jacó fez por ela. Leia não pôde contemplar essa homenagem do seu esposo, a qual ela almejou tanto em vida. Da mesma forma, irmãos, muitas das vezes nós corremos risco de perder a nossa salvação
por tanto querer tanta coisa que o Senhor não tem para nós. Mas que nós venhamos, irmão, lutar com fé. Assim como Leia, ela lutou todos os dias da vida dela. Ela teve fé que um dia ela ia ter o amor daquele homem. Ela não teve, mas ela morreu perseverando, ela morreu tendo fé. E que nós não venhamos perder a nossa fé. Que nós não venhamos perder a alegria de continuar na caminhada. Que nós não venhamos deixar que as circunstâncias roubem a nossa atenção do Espírito Santo. Mas que o maior prêmio que nós venhamos almejar todos os dias venha ser receber a vida eterna. Tenha certeza que se você não for homenageado aqui, tenha certeza que se você não conquistar algo aqui, Aleluia. que se você não for visto aqui, irmãos, Deus está te vendo. Aleluia. Deus te ama como nunca ninguém vai poder te amar. É verdade. Deus, Ele cuida de nós como nunca ninguém vai poder cuidar. E apesar dos nossos erros, irmãos, que nós erramos todos os dias, o Senhor está nos esperando de braços abertos. O Senhor está nos esperando com a... Quando nós terminarmos o nosso tempo nessa terra, Ele vai ter prazer, irmão, de nos coroar. Aleluia. Então não vamos, irmãos, ficar preocupados em ganhar algo aqui, em competir com alguém algo, em roubar a vitória do outro, mas vamos focar na nossa trajetória com Deus. Aleluia. Vamos focar em servir a Deus. Vamos focar em ser grato a Deus. Vamos focar em não esquecer que o sacrifício maior Deus já pagou por nós. O inimigo, ele não tem nenhum direito sobre a nossa vida. Ele não tem nenhuma autoridade sobre a nossa vida. Ele só tem poder na nossa vida se o Senhor permitir que Ele toque. Irmãos, o Senhor cuida de cada um de nós. Então, se hoje você entrou aqui nesta casa com o coração ingrato, irmãos, peça perdão para Deus. Agradeça a Deus pelo mínimo que você tem, porque o que o Senhor está te dando hoje é aquilo que você consegue cuidar. O que o Senhor está te dando hoje é aquilo que você consegue pagar. O que o Senhor está te abençoando hoje é aquilo que você precisa agradecer. Não esteja focado na bênção do outro. Não esteja focado naquilo que o outro realizou. Não esteja focado em como Deus ama fulano, porque você só está aqui porque Deus te ama e porque a misericórdia dele te alcançou. Nós não temos noção, irmãos, de quantas batalhas o Senhor enfrentou para que nós estivéssemos aqui. Então, assim como nós lemos na palavra hoje, Jacó, ele semeou engano e ele colheu os frutos da sua semeadura. Mas o Senhor também foi misericordioso na vida de Jacó e abençoou Jacó. Nós vamos ler que Jacó foi muito abençoado enquanto ele trabalhava com seu sogro. Os gados, o que o sogro dele tinha aumentou, aquela terra foi próspera. Ou seja, era Deus abençoando a vida de Jacó. Leia, ela não foi totalmente grata ao Senhor no início, mas o Senhor abençoou e ela conseguiu reconhecer essa bênção. O Senhor foi misericordioso na vida dela. Raquel, ela muitas das vezes talvez foi grata ao Senhor, porque ela queria ter algo e não estava conseguindo conquistar. O Senhor também a abençoou. Ou seja, a misericórdia de Deus também estava sobre a vida dela, assim como está na nossa. Então, irmãos, a nossa vida não tem nada a ver com a vida do outro. O que Deus tem com cada um de nós é particular. Você, às vezes, quer a bênção do outro, mas nós não queremos passar pelo que o outro passa. Então, vamos focar naquilo que o Senhor tem conosco, antes que seja tarde, antes que a gente perca o tempo. Vamos focar enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos vigor para batalhar e lutar. E nós vamos vencer, irmãos, porque Deus é maior na nossa vida. Amém?